Tiago. Convidei, Tiago. Ok. Amém. Deixa eu enviar aqui para alguns contatos já aqui, fazer o convite. Eles já vão acessando aí, enquanto os irmãos vão entrando. E quem puder compartilhar aí com os amigos, para poder participar, poder assistir junto com a gente. Prontinho. Já enviei alguns convites. Vamos lá, vamos começar, Thiago, então? Bora. Bora, né? Amém, ô Mauro, saudando aí. Mauro é homem de Deus, filho. Grande amigo meu. Saudações a todos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre doutrina. Né? Há uma certa confusão. Eu digo, por parte da denominação que servimos a Deus, há uma confusão, né, sobre doutrina, o que é doutrina, o que é ensinamento, o que é uso e costume. Então, vou trazer a definição para os irmãos do que é doutrina. Tá? Doutrina é um conjunto de ensinamentos, crenças e princípios que são considerados fundamentais e autoritativos dentro de uma determinada tradição religiosa. Né? No princípio, quando Deus separou o seu povo, ele escolheu, obviamente, aí os hebreus, a descendência de Abraão, e ele deu a sua, não somente doutrina, mas todo o seu conjunto de leis, primeiramente a lei no coração do homem, a sua lei moral, antes mesmo de entregar a sua lei para Moisés no Monte Sinai. Dali surgiu as 613 leis, que são a base da fé judaica, os 613 mandamentos, né? Toda lei ela está dividida em diversos setores, entre eles alguns são a Torá, que são na própria Bíblia cristã, são os 5 primeiros livros chamados Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, e também tem a Halaká, tem as Nidás, tem outras leis que compõem a doutrina judaica. No cristianismo, a doutrina ela veio com a base judaica, iniciando porque Cristo era judeu, nascido de um povo judeu, né? Inclusive, uma das doutrinas cristãs é que nós acreditamos que ele nasceu de uma virgem, como foi profetizado pelo profeta Isaías, e Jesus nasceu, ele estudou a Torá a partir dos 5 anos, ele foi para a sinagoga, ele aprendeu. Aos 13 anos, ele participou do Bar Mitzvah, já começou a ter suas responsabilidades religiosas dentro desta doutrina, da doutrina judaica, e também já sabia, como toda criança, né, judia, já sabia, o livro de Levítico, eles recitam ele integralmente, totalmente decorado, né, aos 13 anos, quando o menino atinge a idade de 13 anos. Dentre as doutrinas no judaísmo, havia como é o nome, meu Deus? Eu esqueço o nome, perdoa. Circuncisão. Isso, circuncisão. Dentre eles, a circuncisão e algumas outras que na doutrina cristã nós não observamos mais por causa de um mandamento que foi dado no primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém, que está escrito em Atos capítulo 15. E aí começa toda como eu posso dizer, separar a doutrina, porque ainda queriam que os cristãos observassem a lei e doutrina judaica, impondo aos gentios, né, que somos nós, que são os que conheceram a palavra vinda dos judeus, porque os judeus o rejeitaram, embora os judeus que se converteram ao cristianismo, eles queriam manter as doutrinas e tradições judaicas, como a guarda do sábado, a circuncisão, entre outros, e queriam impor isso aos gentios. E daí surgiu, então, essa divisão que deu origem a o que podemos, entre aspas, chamar de religião cristã. Quer falar já alguma coisa, Thiago? Adiantar?
Então, eu acho que o povo tem dificuldade em entender, porque se falar em termos técnicos é bem complicado. Você Uhum. pegar desde a lei oral, né, que Jesus passa ali para Adão e Eva, ou Deus, o Pai, né, alguns acreditam que é o próprio Jesus Cristo. Né, o primeiro mandamento, a primeira lei ali, você vê que para cobrir o pecado é matado um animal, feito sacrifício. E se você pega o Novo Testamento, você vai perceber que a origem do pecado através do fruto da carne, no Novo Testamento, a base de toda a doutrina, ela recai num mandamento, que é o amor. Então, se você pegar a base da doutrina, tantas doutrinas de homens que vêm da doutrina de Jesus Cristo, Uhum. o fundamento da doutrina é amor. E se você pegar ela e dar uma enxugada, né, em todos os mandamentos, as leis, né, eu até fiz um rascunho, eu até tenho um material. Quem tiver interesse no material depois, me manda uma mensagem no privado Eu e eu tenho. mando, eu compartilho Eu esse tenho material com interesse. vocês. Tanto eu como o Sim. Anderson. Então você vai Não, ver como eu tenho interesse no seu material, Thiago. Eu tenho ah, interesse. então você vê que a doutrina bíblica ela se refere à crença, ensinamentos, fundamentos presentes na Bíblia, né? E você crendo que ela é a palavra de Deus, que ela tem a revelação do Pai através do Filho para o caráter da humanidade. Que se você enxuga ela, você vai ter as principais doutrinas básicas, que é a existência do Pai, do Filho, do Espírito Santo, a soberania do Pai, né? O caráter de Deus sendo amor, né? Que tudo vem dele, né? E que o domínio que ele deixou para nós, essa terra, deixou tudo na mão do Filho, que é Jesus Cristo. Então a existência de um Deus criador que é único, todo-poderoso e eterno. A santidade dele, perfeito em justiça e amor. E que nós humanos, todos, somos pecadores, né? E através do pecado veio o pecado original, que é a mortalidade. O homem deixa de ser imortal e se torna mortal. Muitos têm dificuldade. Então a criança, quando ela nasce, ela já nasce mortal, carregando Verdade. o pecado que vem de Adão e Eva. A salvação é pela fé, é pela graça mediante a fé, através da fé em Jesus Cristo, como Salvador pessoal, que é oferecida gratuitamente a todos. Então, esse é o fundamento, né, da doutrina bíblica. E a Bíblia vai dizer que todas as doutrinas que tem por aí, que negam a existência de um único Deus, que negam que a salvação é unicamente através de Jesus Cristo, ela vai falar que é doutrina de demônios e doutrina de homens. Sim. E temos uma outra doutrina, que é a ressurreição dos mortos, tanto justo como ímpio, que todos serão julgados de acordo com as suas obras. E o retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Baseado nisso, as igrejas vão montar várias doutrinas bíblicas, né? E muitos vão por dogmas, preceitos humanos e impor como uma doutrina. E muitos vivem, às vezes, num julgo mais pesado, baseada numa lei humana, numa tradição da igreja, achando que é doutrina e impondo um peso de salvação a isso. E muitas das vezes nós vemos um irmão, uma pessoa, que fere uma doutrina humana por causa do amor. Só que se você pega a base, que é o amor, ela é superior à doutrina humana, né? Daí nós vamos falar de igrejas que usam o véu, de igrejas que não usam, de igrejas que têm o ósculo santo, de igrejas que não têm.
Daí você vai pegar o fundamento, né? Em Timóteo 1 vai falar da onisciência de um só Deus. João 1 vai falar do verbo que é Cristo e que se fez carne, né? Uma outra doutrina, Cristo 100% Deus, 100% homem. E o batismo através da palavra. Exato. Depois temos o mandamento do batismo literal da água, né? Que lá no princípio era um costume de purificação. Pode continuar um pouco, Anderson. Não, exatamente isso que você está falando. O batismo ele já era um rito que era feito, né? Inclusive, a mulher, quando ela cumpria os seus dias, né? Que Velho Testamento lá é dito como o dia o período da imundícia ou da impureza, né? Entre aspas aí, por causa do sangue, o período menstrual. Ela era mergulhada, não me lembro agora o nome, uma espécie de piscina, de tanque que ela era mergulhada para se purificar. E no ato ou quando também cometia algum erro, né? Ele se purificava. E se ficasse a ponta do dedinho fora da água, então todo o corpo continuava impuro, né? Aí depois veio João pregando o batismo, não era uma invenção, não é uma criação de João. Chamava o batismo de João porque João batizava, era ele quem fazia. Mas já era essa a tradição, né? Se não me engano, os essênios também tinham esse tipo de tradição de se batizar, enfim, submergir na água, né? Depois disso veio o mandamento em nome de Jesus Cristo, a pessoa se batizar também. Agora, nós entramos num assunto que há pessoas que acreditam que o batismo em si, ele é salvífico, né? Mas a questão do batismo é que ele é uma manifestação pública. Ah, mas por isso eu não vou batizar? Não, não é isso. O batismo ele é essencial. Sim, ele não tem o poder de salvação, porque senão qualquer pessoa que desce nas águas, ela está salva. Quando, na verdade, o que faz você se converter e que você alcança perdão dos pecados é o arrependimento, né? O batismo ele é um sinal de confissão pública de que você... o Marcelo, ó, Deus abençoe, Marcelo. Marcelo escreveu aí, ó, Mikve, né? Que é o nome de onde faz a submersão aí, né? Para o batismo. Então, o batismo, eles têm como... Algumas pessoas têm o batismo como salvífico. E nós observamos, assim, que o batismo, em questões que a pessoa não consegue, não encontra tempo, às vezes você anuncia o evangelho para uma pessoa que está à beira da morte, e ela alcança essa fé, né? Porque a salvação é unicamente pela graça, por fé, né, em Jesus Cristo. Ela alcança essa fé suficiente para arrepender dos seus pecados. E ali mesmo ela é perdoada dos seus pecados. Da forma que o ladrão foi, né? Talvez o mais expressivo exemplo que nós temos é o ladrão que estava lá na cruz, né? Enquanto todos estavam ali zombando, xingando, blasfemando de Jesus, ele conseguiu chamar a atenção. E até essa semana eu conversei com os irmãos no grupo a respeito desse ladrão. Ele, enquanto estava lá, ele chamou a atenção de Jesus e falou: Senhor, lembra de mim, né? Ele, sabendo que ele era pecador, ele falou com o seu companheiro que era um outro criminoso: nós estamos aqui porque a gente merece, mas esse homem não fez nada. E ele reconheceu Jesus como seu Salvador. Senhor, lembra de mim. E aí, o Jesus, o amor dele era tão grande, e o perdão, a misericórdia que ele tem, ela é tão grande, que naquele momento ali, né, Tiago, que a gente conhece a história, Jesus sem poder respirar por causa da asfixia, sem força por causa do flagelo que sofreu, as costas dilaceradas, ter que suportar o peso do próprio corpo nas mãos e nos pés perfurados, sustentar o corpo para poder encher o pulmão de ar, recobrar um pouco a sua consciência, né? Esfregando as costas naquela viga rústica de madeira, e ele abrir a sua boca e falar para ele: em verdade, ainda hoje você estará comigo no paraíso. A expressão do amor que ele usou ali, né? Ele não falou para ele: ó, você não vai entrar no céu porque você não passou pelas águas. Não, ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Agora, nós que temos a oportunidade, e sim, eu creio, eu aceito, Jesus é meu Salvador. Passe pelas águas, manifeste publicamente a sua fé, né? E obviamente que a água em si não tem poder de cura, não tem poder enfim, poder nas águas. Mas há grandes testemunhos, inclusive comigo, que aconteceram
Quando você manifesta a sua fé publicamente, passando nas águas, Deus dá um sinal de que realmente você se converteu e ele opera algum milagre na sua vida. Tiago? Maravilha, e a gente vê isso em vários outros fatores, né? Guerras, traumas, pessoas dentro de UTI, hospitais. A gente não sabe o que se passa. Uma pessoa em coma, debilitada, em momentos, os últimos trabalhadores, né? Porque aquele que está 40 anos na graça e aquele que só provou da graça por 5 minutos, igual ladrão, o preço é o mesmo, já foi pago. Exatamente. Né? Não tem valor. Né? Bem-aventurado você que conheceu a graça e está nela. Mas aquele que só vai viver 5 minutos nela, o preço já foi pago. Né? Para que não haja em nós, eu vivi 60 anos, eu mereço mais. Né? As obras, o único direito que a obra te dá é o galardão e nada mais. Mas a salvação é unicamente por Cristo Jesus. Então, se a gente pegar o princípio da doutrina, sabendo que é amor, nós vamos ter o princípio da adoração. Adorar. Por que adorar? Porque Ele me salvou de uma perdição, de uma morte eterna. Por que amar Ele? Porque Ele me gerou. Ele me enxertou na sua videira. Ele é meu Pai e eu sou filho dele. Através dessa adoração, eu preciso de uma resposta. E para obter essa resposta, eu preciso da oração, que é um outro princípio. Que através da adoração e da oração, eu tenho um relacionamento com o meu Criador. Assim como pai e filho. E qual que é o princípio da adoração? Amor. Qual que é o princípio da oração? Amor. Baseado nisso, em algumas igrejas, vão pôr doutrinas ou costumes. Uns acham que é doutrina, outros veem com clareza que é um costume, que é a saudação do ósculo santo, que é o que temos na nossa instituição. Agora, o meu ponto de vista, Tiago, não importa se é beijo no rosto, se é um abraço, se é um aperto de mão. Dentro do teu coração tem que estar o amor ao próximo. Porque ele é semelhante a ti. Ele é pecador como tu. Ele é filho de Deus como tu é. E ele merece o mesmo amor que você merece. Então não adianta eu oscular o meu irmão. Não adianta eu abraçar ou dar um bom dia, um aperto de mão, ou uma paz de Deus, a paz do Senhor, se o sentimento de amor, se o mandamento eu não estiver cumprindo. Então não é o ato, mas o que principia o ato, que é o mandamento. Então as pessoas, por achar que a saudação, o beijo no rosto é uma doutrina e que aquilo tem peso, elas julgam e passam por cima do mandamento que é amor, quando veem pessoas diferentemente saudando de uma outra maneira. Uhum. Ele não fala a paz de Deus, ele fala a paz do Senhor. Ele fala bom dia. Você está pisando em cima do amor, achando que está cumprindo o mandamento. Você está descumprindo o fundamento do mandamento, que é amor. Então, jamais podemos passar por cima do amor para cumprir um costume, um mandamento humano. Agora, se tiver amor, daí você está cumprindo com o maior mandamento de Cristo. Porque não tem como você amar o teu irmão, não tem como amar a Deus, se você não passar pelo segundo degrau antes de chegar no primeiro, que é o próximo, que é semelhante a ti. E temos um outro que Jesus deixou, que muitos instituem como a Santa Ceia. Né? Alguns vão falar que tem um erro de tradução, que não tem Santa Ceia, somente ceia. Mas indiferente se é no copo de madeira, se
a liturgia de uma instituição é mais bonita que a outra, se uma instituição faz uma vez ao mês, a outra faz uma vez ao ano, a Bíblia não declara isso. O importante da ceia é relembrar o maior sacrifício de amor pela humanidade. Então não adianta. Se eu me sinto justo, eu já não sou justo. Se eu me sinto digno de participar, eu já não sou digno. E se no meu coração eu não tiver amor pelo meu semelhante que vai participar, e eu não tiver amor e reconhecimento pela grandeza da obra da cruz, a ceia não vale nada. Não adianta para nada. Então o fundamento é o amor. Então não importa se é no copo, se é na taça, se é no copinho, se todos vão beber do mesmo cálice ou vão beber em vários copos. Se vai ser uma vez ao ano ou todo mês. O importante é o sentimento verdadeiro do sacrifício do amor de Cristo por mim e pelo meu irmão que vai participar comigo. E jamais eu me senti digno, porque ninguém é digno, ninguém é merecedor, porque as nossas boas obras são como os trapos de imundícia para o Senhor. Verdade. E com relação ao que você falou exatamente sobre a ceia, tem uma confusão também, até mesmo na instituição que servimos a Deus, vários irmãos, eu já ouvi me dizer, eles acreditam em uma doutrina que não é bíblica, que é a transubstanciação. Há irmãos que acreditam verdadeiramente que quando se ora, o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Nós sabemos que é uma simbologia que o Senhor assim deixou para nós. Óbvio que ele diz que verdadeiramente o meu corpo é comida, verdadeiramente o meu sangue é bebida. Né? Mas isso não quer dizer que nós estamos participando, porque até um termo bem grotesco seria uma prática de canibalismo, se nós comêssemos como sendo realmente uma carne humana, né? Então, eles utilizam, acabam acreditando dessa forma, mas é uma simbologia. E da forma que você mesmo falou, a pessoa que vai... tem muitos irmãos também que eles vão e não compreendem o fundamento da Santa Ceia. Mas porque não é mais feito em um cálice só, dividido por todos, então perdeu o sentido, mudou. Se nós formos observar realmente, então, se for fazer nos moldes antigos, teríamos que trocar as nossas vestes, nos juntar num lugar diferente, comer ervas amargas, matar um cordeiro, chamar o vizinho, a família do lado, e fazer como era antes. Né? Se for para fazer como realmente era, porque a ceia, ela passou a ser a ceia a partir do momento que Jesus passou a ser a nossa Páscoa. Né? Não é mais aquela Páscoa da saída do Egito, do Êxodo, e tinha as ervas amargas para lembrar da amargura, da servidão, matava um cordeiro, dividia. Lembraram dos umbrais, do sangue que foi passado nos umbrais da porta. Ele deixou para nós um simbolismo, mas o maior simbolismo que, pelo menos eu, Anderson, enxergo, não é o você beber ali o vinho, como sendo sangue, simbolicamente, e comer o pão. Mas é a confraternização, entre aspas, de você estar numa comunidade de irmãos, todos, num único sentimento, relembrando um sangue que foi derramado para perdão do nosso pecado. Não é o fato de você comer ou o fato de você beber que vai te tornar santo diante de uma igreja toda. E às vezes os irmãos falam assim, eu não vou tomar, eu acho que eu fiz mal para alguém, e sai ligando para todo mundo. Irmão, se eu te fiz alguma coisa, me perdoa em nome do Senhor Jesus, não faz o mínimo sentido. Não faz o mínimo sentido de fazer isso. Se for, como você mesmo disse, se sentir digno ou buscar uma aprovação, todos estamos reprovados de nos assentar na mesa do Senhor, porque não há santidade em nós. Não há um justo, né, Tiago? Então não teria como participar da ceia se nós buscarmos santidade em nós. É um momento de relembrar a morte com pesar. Não é com alegria, não é com festa, é com pesar. É com coração contrito. É evidente que muitos manifestam em línguas, mas você percebe, não sei se você já reparou isso, o próprio manifestar das pessoas que Deus toma pelo Espírito Santo e manifestam línguas é muito diferente dos cultos tradicionais. Você sente um peso realmente de luto. Né? Se você for espiritualmente participar da ceia com o seu coração voltado a isso, você percebe o sentido da Santa Ceia, como o luto que realmente ela simboliza, né, para nós. E
Perdoa que eu dou uma engasgada às vezes para falar de alguns assuntos, meu irmão. Isso mexe bastante. É exatamente isso. Então, se você pegar o princípio da doutrina bíblica, é crer em Deus, no Filho, no Espírito Santo, reconhecer que somos todos pecadores, que a salvação é unicamente pela graça através da fé, e o mandamento do amor. E vamos ter a ceia, o batismo, né, literal como um mandamento, porém Cristo salva. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça, do juízo, e através dele produzimos o fruto do Espírito, que nos faz ter as boas obras para a vida eterna. E baseado nisso, o homem tem a sua livre interpretação e fazem as doutrinas humanas, né? Uns dizem que tem que aparecer pelo menos 3 vezes na escritura, tem que ter um sentido de interpretação que tenha começo, meio e fim. Aí você vai pegar as doutrinas apostólicas, e uma delas que dá muita briga hoje é a do véu. Né? Mas vamos pegar o princípio, vamos esquecer um pouco do texto. Se o texto não deixa claro se é para usar ou se não é. Mas vamos falar do fundamento do amor. Qual que é o princípio do véu? Submissão. Correto, Anderson? Submissão, amor. E da mesma forma, o homem tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou ele. No momento que ele se une com a esposa, Cristo é a cabeça dos dois. Eles estão no mesmo nível, no mesmo patamar. Não tem maior, não tem menor. Então vamos falar de amor. Se eu tenho amor e na minha instituição a doutrina diz que eu não preciso usar véu, eu não posso me achar melhor do que a igreja que usa. Porque eu reconheci que o princípio do véu é amor, é submissão a Cristo. Se tivesse uma interpretação clara. Se eu sou da igreja que usa véu, eu não posso me sentir superior à igreja que não usa. Exatamente. E mesmo que eu use ou não use, se eu não sou submisso a Cristo, eu não tenho amor e respeito para o meu irmão, para o cônjuge, de nada serve o véu, Anderson. De nada serve. Da mesma forma, a oração, né, Tiago? Se no meu coração não tem amor, não tem humilhação, a oração não tem serventia, a adoração Deus não recebe, o véu não tem serventia, a ceia não tem serventia. Se o princípio não for no amor, na humildade e no reconhecimento que eu não sou melhor do que ninguém. E no mandamento de amar o próximo e a Deus, é sempre reconhecer o próximo como superior a ti mesmo. Sim. Então, como tem essa convergência, né, algumas igrejas optam por usar e outras não. Mas que jamais tem o sentimento de superioridade por quem usa e por quem não usa. Sobre veste, a Bíblia é bem clara que a mulher tem que se vestir, tanto a mulher como o homem, com modéstia. E você vai ver que a roupa, ela muda de acordo com a cultura, com a época, né? Hoje, a modernidade, né? Depois da Revolução Industrial, os tecidos, as costuras, o importante é ter modéstia, é não ser exageradamente sensual, provocar a sensualidade, a lascívia. Passou disso, Anderson, é regra da igreja. Exatamente. Então a mulher que usa saia com modéstia
não pode se achar superior a que usa calça com modéstia. Porque ambas estão no princípio da modestidade, estão de acordo com a Bíblia. Sim. Ah, mas na minha igreja tem que ser assim. Então entenda, é uma regra da instituição. A regra da Bíblia é modestidade. É modéstia. Exatamente. Passou de Bíblia, é preceito humano. Como você... Exatamente. Vamos dizer que a instituição é a empresa, siga as regras da empresa. Só saiba distinguir o que é uso e costume da instituição e o que é doutrina, mandamento bíblico. Saber distinguir. Esse é o grande problema hoje que eu vejo na maioria das pessoas, amigos. É distinguir o que é doutrina, o que tem peso de salvação, o que não tem peso de salvação e o que é costume humano. É o maior problema que eu vejo hoje é isso. É a pessoa saber discernir o que é humano, o que é doutrina humana e o que é doutrina bíblica. O que é preceito humano e o que é preceito cristocêntrico. O que salva e o que não salva. É esse peso que há muita dificuldade e muitos passam por cima do amor, em cima de julgamentos, de heresias, porque acha que o que ele faz é certo e aponta o próximo, que também está certo biblicamente, porém não está numa mesma doutrina humana. Sim. Porque às vezes faz parte de outra instituição. Então ele fere o amor em prol de algo que não salva, que não muda o caráter, que não produz fruto do Espírito. Exatamente. O fato de você levar como sendo doutrina, como você falou, e é um uso e costume, a questão de vestimentas, essas coisas, ele beira o legalismo, né, Tiago? Chega quase a um legalismo. O legalismo é uma doutrina, né, que as pessoas têm obrigação de observar leis e rituais como sendo salvíficos, né? Então, é quase que beira o legalismo. É como se a pessoa que não se veste ou não usa o véu, ela já está afastada e não serve. E aí alguns se baseiam naquele verso que está escrito que se alguém vier ter convosco e não portar essa doutrina, não recebais em casa nem tampouco saudeis. Mas se a pessoa serve a Deus por Jesus Cristo em uma outra determinada religião, isso não quer dizer que ele não serve a Deus na mesma doutrina. Porque quando doutrina é bíblica, doutrina é sobre a graça, é sobre o que Cristo deixou para nós. Não é sobre o que você falou muito bem. Você disse muito bem sobre o uso e costume. Então, às vezes, por um irmão saudar com a paz do Senhor, o outro não responde. Ou, paz do Senhor, eu respondo paz de Deus, para mostrar que não, que a minha paz ela é superior à paz do meu irmão. Não é? É por isso que, às vezes, tem grupo que a gente participa no WhatsApp, eu ainda brinco, porque eu participo de bastante grupo com irmãos de variadas denominações. Né? De várias vezes. Então, às vezes eu entro no grupo e ainda brinco. Eu escrevo lá, né, para eles. Paz do Senhor, paz de Jesus Cristo, paz de Deus, Shalom Hashem, Shalom Adonai. Até Salam Aleikum eu coloco lá, porque, mano, nós somos todos irmãos, servimos o mesmo Jesus. Né? Não é o fato de eu usar... Por que a congregação, que é a denominação que nós servimos a Deus, utiliza terno e gravata? Ela foi fundada em 1910. Volta lá, constrói a máquina do tempo, volta em 1910 e encontra um homem sem terno na rua. Era terno, cartolinha, uma boina, né? Tava ficando mais velhinho, utilizava uma bengala. E então se tornou uma tradição que eu acho maravilhoso, eu acho muito bonito. Você vê o corpo da igreja, de terno, gravata, é bonito. Mas se você não tem condição de ter um terno ou não quer, que diferença faz? A igreja do mesmo jeito, não precisa ter um terno e gravata. Ah, aquela igreja, como você disse, não usa véu, ou a saudação é diferente, ou o ritual é diferente. Ah, aquela igreja... Ele fala para todo mundo, hora da adoração, levanta a mão. É errado. É bíblico. Existe uma doutrina de você ter que orar de joelhos? Doutrina? A Bíblia fala de diversas formas, orar sentado. Como que um judeu se prostra? Ele se lança no chão. Prostrar é deitar. É diferente de prostrar de joelhos. Prostrar é deitar. Então, ora deitado, de joelho, em pé. Eu oro dirigindo o caminhão, Thiago. Direto. E eu sinto Deus me ouvir e Deus me visita.
Então, na igreja, tem que orar de joelho? Todo mundo de joelho. Só quem não pode, continua sentado. Por quê? Porque a igreja tem esse, como eu posso dizer, o sistema dele é esse. Mas tem as igrejas que oram em pé. Se eu congregar hoje, por exemplo, numa igreja, eu acho que é a igreja Batista Renovada, eles ficam em pé, eles erguem as mãos. Se eu for congregar lá, eu vou ficar em pé, eu vou erguer as mãos, vou bater palma, vou pular, eu vou. Você entendeu? É o sistema deles. Nós não podemos levar isso como uma doutrina. Ah, então o irmão, passa por mim ali, o irmão, e ele sabe que eu sou da congregação, ele fala para mim, paz de Deus. Eu sei que ele não é da congregação. Ah, não, ele não está na mesma doutrina que eu. Não posso receber em casa e não posso saudar. Aonde já se viu isso? Não existe. Né? A partir do momento que você não está ferindo, por exemplo, o que fala não portar a mesma doutrina, são as pessoas que têm as doutrinas. Por exemplo, o arianismo não é uma doutrina cristã, o legalismo não é uma doutrina cristã, o mormonismo, né? Obviamente que eu não quero falar contra nenhum tipo de religião, mas é uma doutrina que não é uma doutrina cristã. Ela fere muitos preceitos cristãos. Isso é muito diferente. Embora, Tiago, se um mormon bater aqui na porta da minha casa, vocês têm? Tenho. Vem cá pra dentro. Vai sentar no sofá de casa e nós vamos conversar. Como é que eu posso falar do evangelho se eu não dou oportunidade porque a pessoa não segue a mesma doutrina que eu? Não é? Então eu recebo na minha casa aqui. Agora, é muito difícil nós levarmos como a doutrina, ou melhor, a instituição em que eu sirvo a Deus, ela tem a doutrina santa, perfeita, e é somente nela que se encontra a salvação. Eu já estou ferindo a doutrina, já estou ferindo a base da fé cristã, que é a graça, que a salvação é por Jesus. Né? A salvação ela não está no fato de eu dar uma coleta, a salvação ela não está no fato de eu me vestir com mais pudor do que o meu próximo. Também a salvação não se dá pelo fato de eu orar 7 vezes no dia, enquanto meu irmão ora só para dormir. Não que eu ore 7 vezes, né? Que também o dia é corrido do jeito que é, né, Tiago? Mas vamos lá. A salvação ela é única e exclusivamente pela fé em Cristo. E o que passa disso, como você muito bem falou, doutrina de homens. Não tem como. A salvação é só pela fé em Jesus. Tem, depois lá que foi falado em Atos, ainda dentro do fato de doutrina, o que foi dito. Os judeus que se convertiam ao cristianismo, eles queriam que os gentios também se circuncidassem, guardassem o sábado, né? Tudo isso. Mas ficou lá claro que deveriam apenas guardar da prostituição, da carne sufocada, do sangue, do que é sacrificado ao ídolo, né? Ou seja, retirou o peso da lei, não que a lei ela é inválida e ela não serve, a lei ela continua sendo a lei moral do nosso Deus, mas ele deixou para nós esse jugo suave, esse fardo leve, né? De mesmo com nossos pecados que cometemos e que alcançamos perdão pela misericórdia de Deus através do sacrifício de Jesus, nós não precisamos mais da prática da lei para poder se enquadrar na doutrina de Cristo. Nós precisamos cumprir o mandamento que você deixou muito claro. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque como está escrito, contra esses mandamentos não há lei, né, Tiago? Eu vou deixar de operar um milagre, como Cristo fez, só porque é sábado, de ajudar um irmão. Ou o mestre da lei, o próprio sacerdote, que não podia tocar em nada impuro, e não pôde ajudar o homem caído ali. Só o samaritano que fez isso, Que era alcançou considerado impuro. Que era considerado impuro. Então você vê que o amor ele é superior à lei. Superior à lei. E quem ama não cumpre lei. Porque quem ama já faz tudo. Não tem lei para quem ama. Agora é difícil amar, né, Anderson? É difícil. O amor é perfeito, né, Tiago? No momento que você não se desprende, porque eu já fui muito religioso já. Enquanto você não se desprende da religiosidade, enquanto você não entende o fundamento da doutrina, enquanto você não sabe separar
o que salva, o que não salva, o que é doutrina de homens, você passa por cima do amor, ó. Você fere as pessoas Você por causa de um atropela. costume. Você deixa de orar por causa de um costume. Quantas vezes eu deixei de orar, porque qual que é o fundamento da doutrina? A oração. No meu quarto, eu vou dobrar o joelho. Mas quantas vezes eu deixei de orar, porque não era de joelho, era sentado, era de pé. Eu deixei de falar com meu Deus, porque eu achava que estar de joelho era mais importante. Se o meu coração não estava, se o meu coração Exatamente. não estava quebrantado. Eu deixei de saudar pessoas, eu deixei de amar pessoas, eu julguei pessoas por não estar em cima de uma doutrina humana que eu estava. E quando você tem essa liberdade em Cristo, as pessoas, agora tudo pode. Não é assim. Não é libertinagem. Agora ele está na graça, pode tudo. Agora todo mundo é ser salvo. Então, as pessoas elas estão tão focadas, estão tão dentro da religião, que quando ela vê um irmão que é mais livre, em Cristo, e faz essas coisas, já é o mesmo eu que fazia com os outros, começa a fazer com você. Você começa a Exatamente. sentir que no momento que você mais precisa de amor, você não tem. No momento que eu mais precisei de amor, eu não tive. E quando Cristo vem e apresenta o amor dele, e você começa a transbordar isso para as pessoas, os de fora já começam a apontar para você como herege, como rebelde. Só que Te eu sei consideram separar. amigo de pecadores e publicanos, né? Como falaram do próprio Senhor. Eu entendo perfeitamente hoje o que é doutrina de homens. Quando eu vou tocar, eu vou lá, tiro meu bigode, tiro a minha barba, vou lá e toco. Não tem problema. Só que eu entendo perfeitamente que é um costume, que é uma doutrina humana, que não tem peso de salvação. Eu já vi irmãos Sim. do ministério ter a ousadia de falar atrás de um púlpito que cristão, onde já se viu cristão barbudo? Que não é coisa de cristão. Vamos rasgar a Bíblia, então. Exatamente. Você vê aonde a religiosidade, o costume chega. No ponto de você machucar pessoas, ferir o amor, por não entender do Evangelho, não entender o que Cristo quer de nós. E quem quiser o material, me chama no privado depois, eu vou mandar o PDF para todos que me chamar lá, tá bom? Sim. Você quer complementar, Wilson? Ô, Acho que uns 45 Thiago. minutinhos, uma hora. Sim, sim. Ô, Thiago, sobre o que você falou da parte de religiosidade, eu fui bastante. Eu confesso, falei acho que em outras lives já, que eu conheci a graça do Filho de Deus, a graça verdadeira em Cristo, tem uns quase 4 anos. Então foram 20 anos de religioso, muito religioso, crítico ferrenho de quem errava, fazia de tudo, porque, assim, para evitar o que aquilo é considerado por irmãos nossos como um erro grave, como pecado, como isso, como aquilo. Quando eu me batizei, eu dormi uma noite, a primeira noite que eu me batizei, cheguei em casa, coloquei um short e dormi. E no outro dia, conversando com os irmãos, um dos irmãos falou assim, você dorme como? Eu falei, normal, sem camiseta e de short. Eu falei, não, irmão, se Jesus vier te buscar à noite, você vai pro inferno. Se ele voltar, você não vai pro céu. Não tome Tiago, eu passei 20 banho. anos dormindo de calça. Eu passei 20 anos dormindo de calça, Tiago. Entendeu? Não pode tomar banho, viu? O meu pijama até hoje, meu pijama completo, ele é com calça, até hoje. Ele é. Mas isso eu já entendo que é porque eu acostumei e eu quero. Entendeu? Eu acostumei que é porque eu quero. E é porque eu quero. Mas jogaram isso como um peso de salvação em cima de mim. Não. Uma vez oramos na casa de um irmão da Assembleia e eu falei, Senhor, abençoa o teu filho quando ele estiver trabalhando na tua obra. Acabou a oração, fui repreendido. Que trabalhando na tua obra, irmão? O cara tá na seita. Oh, meu Deus. Olha o tamanho da ignorância. Então, era uma religiosidade muito grande. Eu vou contar rapidinho, mas bem. Você tem uns 3 minutinhos, Thiago? Tenho mais, pode. Tá, 2 rapidinho. horas.
Eu acho que eu contei também, mas não tem problema. Como tem outros irmãos, eu vou contar novamente. Um amigo meu, grande amigo mesmo, companheiro da gente, tá junto todo dia. Ele estava namorando, faltava uma semana para casar. Ele e a namorada cometeram o pecado da fornicação. Anteciparam o casamento. Tudo bem, foram lá, confessaram. Eu não sabia, fui no casamento. Nenhum do ministério quis orar. Ela foi proibida de utilizar o véu. Aí, se fosse ao orar no casamento, né, falaram para ela. Depois eu fiquei sabendo disso, eu falei, na época, se eu soubesse, eu não tinha entrado nessa festa. Passou os dias, 2 irmãos dele, vamos fazer uma visita lá em tal cidade, Mato Grosso do Sul? Vamos! Eu não sabia que ele morava lá, já alguns anos depois. Quando chegou lá, que eu vi, eu falei, eu não vou entrar nessa casa. Eu vou entrar na casa de pecador, o cara não deu valor, você acha? Não, vamos. Eu falei, bom, eu tô com os irmãos, não tem como não entrar. Entrei, Thiago. Chegou lá, vamos orar. Eu falei, vamos, eu não vou precisar de oração. Não, insistiram, eu falei, não vou, rapaz, oxe, não vou. Dobramos o joelho, o Senhor apertou meu coração por orar. Eu falei, eu não oro, nessa casa eu não abro minha boca. Você acha que eu vou orar? O cara não deu valor no Deus que eu amo. Ele deu as costas. Esse era o meu pensamento, Thiago. A minha ignorância. E nós fomos orar e Deus fez uma obra maravilhosa, linda. Porque quando nós estávamos em oração, Deus abriu os meus olhos, Thiago, e eu vi uma sepultura grande cavada na rocha e o Senhor Jesus gritava de lá de fora. Eu entendo que era o Senhor Jesus, não ouvi, mas eu entendo que era ele porque gritava, Lázaro, sai para fora. E quando saía, era esse meu amigo. Ele saía andando. E eu fiquei confundido com aquilo. Levantou da oração, aí o irmão falou, Anderson, Deus te mostra alguma coisa? Eu falei, irmão, eu vou falar a verdade para vocês. Falei para ele, eu tô contrariado de estar aqui. Você me conhece e sabe que eu não queria estar na tua casa. Se eu soubesse que era aqui, eu não tinha vindo. Mas eu não posso falar o que eu penso. A partir do momento que Deus abriu meus olhos para algo, eu já não posso mais falar de mim. Eu tenho que falar dele. E eu vou falar o que Deus me mostrou. E contei para eles que eu vi uma sepultura escavada na rocha. A pedra tinha sido tirada e o Senhor Jesus gritava, Lázaro, sai para fora. E você, fulano, não vou falar o nome dele, veio andando. Então aí na hora eu falei para ele, Tiago, Deus me visitou muito, falei, fulano de tal, o nome dele, em nome do Senhor Jesus, sai para fora. Deus batizou ele com evidência de novas línguas na hora. Ele não tinha, ele sempre quis e não tinha. E Deus batizou ele com evidência de novas línguas. Ele começou a chorar, a esposa abraçou, não sei se ela já tinha ou recebeu na hora, mas começou a falar em língua também. Tiago. E começou aquela festa, e se abraçaram, e Deus tomou todos nós, abracei eles, chorei. Caiu dos meus olhos como se fossem 2 escamas, como aconteceu com Paulo. Eu passei a enxergar que a graça, ela não tem peso. Peso que eu digo, acho que você está me entendendo. Peso doutrinário. O peso dela é o amor. Eu passei a entender o que é a misericórdia e o amor de Deus. Então, a partir daquele dia, eles ficaram firmes, passou alguns anos, receberam de volta a liberdade, e eles estão na casa de oração, acho que ainda é porteiro, não sei se mudou de cidade, na cidade que ele está. Os irmãos consideraram, os filhos servem a Deus. Se não tivessem voltado atrás, onde esses meninos estariam? Talvez nem fossem mais crentes. E aí aconteceu comigo um fato, como todos os irmãos sabem, todos os meus amigos sabem, e eu não escondo nada de ninguém. Eu já fui casado uma vez, meu casamento acabou, passou por um processo, e fiquei 2 anos e meio sem liberdade, sem poder tocar, conheci a minha esposa, né, que Deus colocou no meu caminho, me tirou da onde eu estava, do fundo do poço. Deus fez essa obra comigo, temos um casal de filhos, mas já casado com a minha esposa, eu tinha uma mágoa muito grande com Deus, Thiago. Não tinha mágoa com o que aconteceu com a ex-mulher, não tinha. Isso passou, acabou. A minha mágoa era com Deus. Essa era a minha mágoa. Né? E eu falei com ele um dia dentro do meu quarto, falei, Senhor, durante toda a minha mocidade, o Senhor falou, vai, eu fui. O Senhor falou, toca, eu toco. Liga para alguém, eu ligo. Entra em tal lugar, eu entro. Levanta com a palavra, eu levantei. Eu nunca neguei fazer tua vontade. Por que que isso aconteceu comigo? E eu botava a culpa nele, Thiago. Porque o Senhor fez isso comigo. Por quê? Eu fui tão fiel, o Senhor não me ama?
A gente reclama que Deus não ama, mas se você olhar para a cruz, você sabe que não precisa de declaração mais alguma. A declaração do amor já está lá, Tiago. Já está lá pela humanidade. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Para todo que nele crer, não querer pereça, mas tem a vida eterna. E eu ajoelhado no meu quarto, aquele dia, acho que eu nunca chorei tanto. Chorei aos pés do Senhor e falei, Deus, uma única palavra. Eu quero saber o porquê o Senhor fez isso comigo. Né? E aconteceu que enquanto eu estava no meu quarto orando, eu senti como entrando um vento, Tiago, dentro do meu quarto. Meu coração começou a queimar. E eu ouvi, como nunca ouvi na minha vida, uma voz audível. Como se fosse na minha orelha, dentro do quarto, que ecoou no quarto. E a única coisa que eu ouvi foi, a minha graça te basta. Nunca mais na minha vida eu reclamei com Deus. Nunca mais falei que Ele não me ama. Nunca mais reclamei das situações que nós... Porque eu não posso botar a culpa em Deus. Eu não posso botar a culpa no diabo, que é o meu adversário. Por que que o meu primeiro casamento acabou? De quem que é a culpa? É de Deus? É do diabo? É nossa, Tiago. Tiago, a culpa está em mim. A culpa está nela. A culpa está em você. A culpa está nos irmãos que estão assistindo. Sobre tudo o que acontece nessa vida. O nosso Deus, Ele interfere no nosso caminho e faz uma obra segundo o beneplácito da tua vontade. Segundo a sua benevolência. Né? Eu não posso achar que todas as adversidades que vêm na minha vida são o diabo e que Deus vai me livrar de todas, porque não é assim. Nós estamos nessa vida para ser fiéis até a morte e alcançarmos a coroa da vida eterna. É só isso. O que passa, o que acontece, o que decorre, é a mim, é ao ímpio, é ao crente, ao injusto, o justo. Todos passam pelas mesmas situações na vida. Então quer dizer que um justo, uma pessoa que não serve a Deus, que se casa, ela está cumprindo o mandamento de Deus. E o adversário vai lutar contra eles também. Não só contra o crente. Vai lutar contra esse casamento também. E o casamento às vezes acaba porque não há compreensão, não há entendimento, não há uma conversa. Ou às vezes a pessoa casou porque achou que amava e depois descobre que não ama. Achando que o amor é um sentimento que cai no seu coração e explode como se fosse uma bomba. Se acendeu o pavio, pá! Não compreende que não somente no relacionamento com Deus, mas no relacionamento de casal, o amor ele é convivência, eles são gestos, são atitudes. Você ama Deus porque Ele te obrigou ou porque Ele te deu a oportunidade de amá-lo. É por isso que a gente ama Deus. Deus se apresentou para mim e falou, ó, mandei meu filho, ele morreu por causa de você, porque eu te amo. No mínimo eu tenho que amar Deus da mesma forma. Amor incondicional, que não importa o que Ele faça, eu tenho que amar Deus acima de tudo. Né? O amor, ele é uma doutrina, é um mandamento, ele é perfeito, ele é o que há de mais sublime nesse mundo. E como diz lá em Coríntios, ainda que eu entregar o meu corpo para ser queimado, para mostrar para uma grande multidão que eu sou um homem, que eu morro pelas pessoas, mas no meu coração não tiver o amor, Tiago, eu vou virar uma carne no espeto de graça. É à toa. Não tem valor algum. Não pode ter condição esse amor, né? Ele é incondicional, não pode ter condição. Qualquer bem que eu faço, baseado numa condição, já não serve. Já não eu vou ajudar ali porque eu vou ajudar ali porque eu espero um reconhecimento, Deus vai me pagar 100 vezes tanto depois, amanhã eu vou precisar, eu tenho crédito, né? Eu vou lá ajudar porque ele precisa, depois Deus me ajuda. Exatamente. Tem condição, não pode ter condição, tem que ser incondicional. Eu fazer, porque está aqui no sentimento verdadeiro, puro, eu não quero nada em troca. Eu não quero reconhecimento, eu não quero gravar, não quero filmar, não quero que ninguém veja. Exato. Não pode ter esse sentimento, Deus vai ver, não. Eu faço porque não é só um mandamento, mas está dentro de mim. O que Cristo fez por mim, superabundou, e eu tenho que superabundar para as pessoas. E eu tinha esse mesmo sentimento teu, Anderson. Eu era do movimento dos profetas, das madrugadas, e eu me levantei contra o sistema, o ministério, para defender. E nessa eu fiquei sozinho. Eu não aguentei a pancada. Né? Eu debati de frente com 3 anciãos. E o grupo que me seguia me deixou sozinho
E eu fiquei 7 anos no mundo, Anderson. Entrei na faculdade, me formei. Eu chorava todos os dias. Eu questionava Deus. Eu gritava com Deus. Eu odiava a igreja. Foi no momento que eu mais precisei de amor, que eu precisei dos homens que estavam lá, eu não tive. Ninguém me visitou. Foram 7 anos sozinho. E eu culpava Deus. Por que eu nasci assim? Por que passei por isso? Por que tudo isso? Mandava eu levantar, eu levantava. Mandava falar, eu falava. Estava direto orando, fazendo a tua vontade. E o amor de Deus estava lá e eu não compreendia. Eu li a Bíblia 4 vezes e eu não entendi nada. Eu não sabia o que era evangelho, o que era justificação, santificação, graça. E quando eu quase morri, que foi 2 anos atrás, uma das revelações eu nunca vou esquecer. Eu sei porque eu tenho um tio meu que é pastor de outra igreja. Eu tenho 2 tios meus que são, um é diácono agora e o outro é cooperador da congregação. E o meu pai é de outra religião. Então a família é do ministério. E nessa visão que eu tive, que foi a minha primeira conversão real, depois de 7 anos que eu estava perdido, o filho pródigo que foi, a ovelha perdida. Eu estava naquele lugar, acho que eu mandei a foto para você no grupo aquela vez, aquele monte de pedra, e tava várias pessoas de várias igrejas, da Assembleia, da Congregação, da Presbiteriana, tinha vários, e tinha até um da Igreja Católica. Todos com vestido branco, porém não era aquele branco perfeito. Era um branco cheio de furo. E eu, um maltrapilho, igual um mendigo mesmo, todo sujo, perdido, chorando de joelho, e o povo discutindo, não, a minha igreja é a verdadeira graça, não, a minha é a graça. Todo mundo discutindo, defendendo o seu partido. De repente chega uma mulher de branco, que era minha mãe, como se ela tivesse uma intimidade com Cristo. De repente desce o Senhor, com um cinturão de ouro, aquele vestido branco, né? Lindo, coisa mais linda do mundo. Eu me arrepio quando eu lembro dessa visão. E ela fala, pai, tá todo mundo discutindo aonde está tua graça. E eu abandonado. Todo mundo defendendo o partido, defendendo a igreja, e aquele que precisava da graça, ninguém defendia. Que no caso é eu e muitos que estão por aí. Então o povo está lutando, defendendo a igreja, defendendo o partido, defendendo dentro do aquário. É o cara que quer pescar dentro do aquário, defendendo o que está dentro ali, mas não quer defender quem está lá no mar, sozinho, solto, perdido. Então Jesus fala, minha filha, ele não falou de igreja, Anderson, ele não falou nome de instituição, ele falou todo aquele que crê em mim tem a minha graça. Verdade. E ele vem, ele se ajoelha na minha frente, ele me ergue, ele me dá um beijo no rosto. Quando eu olho para ele, eu vi uma lágrima descendo, eu estava chorando, eu vi Jesus chorando. Ele fala, meu filho, como eu queria que os meus filhos tivessem te amado, tivessem te aceitado, e eles não te amaram. Mas eu te amo, eu te aceito. Receba a minha graça. Ele falou, receba a minha graça e me abraçou. Naquela hora eu entendi, a graça é Cristo, é o amor dele. A graça é o amor de Cristo. Então o fundamento da graça é amor. O fundamento da doutrina é amor. O fundamento do evangelho é amor. A justificação é por amor. A redenção é por amor. A salvação é por amor. Quando formos, né, restaurados na imortalidade, é por amor. A ressurreição é por amor. Então, naquele momento, eu recebi o amor de Cristo e aquilo me curou, aquilo me libertou. Não foi o homem, não foi a instituição, não foi regras, use e costume, foi o amor. A partir do momento que você entende o amor,
do teu interior reflete no teu exterior. Não é eu que vou te acusar, não é eu que vou falar, Anderson, faça isso, faça aquilo, olha, você está errado. Não é eu. Eu te apresento Jesus Cristo. Eu te apresento o amor. No momento que você crê, você recebe o Espírito Santo. Ele vai te convencer do teu erro. Ele vai te convencer se o que você está fazendo está certo ou está errado. Ele vai te convencer da justiça, do juízo e do pecado. Não é eu apontando o dedo para você dizendo, se você não fizer isso, você vai para o inferno. Se você não se batizar, você vai para o inferno. Isso não é exortação, isso não é exaltação, isso não é pregar evangelho. Pregar evangelho é anunciar Jesus Cristo e a volta dele para nos buscar. Perfeito. Se você crê em Cristo, recebendo o Espírito Santo convence o homem, não é o homem que convence. Eu não tenho o poder de convencer ninguém a nada. Quem convence você, se você está no caminho certo, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então, nesse dia foi claro que a graça era Cristo e que ele estava em todo aquele que crê nele, independente do lugar. Se é na Batista, Presbiteriana, Deus Amor, Congregação, Assembleia. Se você estiver em Cristo, meu amigo, e a fé nele, você está salvo. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Isso que Deus fez com você, Thiago, que são sinais que a gente passa a compreender o tamanho do amor de Deus, porque não tem limite, né? Não tem. A limite, igual nós falamos no outro live, o limite da misericórdia de Deus é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E eu tenho certeza que Deus, falando no modo para nós entendermos, que ele se entristece quando isso acontece, né? Porque ele exaltou sua palavra acima do seu próprio nome, e ele mesmo disse que contra a blasfêmia não há perdão nem neste século, nem no vindouro, né? Mas para que possa acontecer, vamos lá, há promessas, nós já ouvimos, né, em palavras, nós ouvimos também aquele, até saiu na internet esse tempo um texto falando sobre Billy Graham, um dos maiores pregadores que já teve, ele orando pelas bandeiras de diversas nações, ele olhou do Brasil e perguntaram, por que você olha tanto para ela? Ele falou, porque desse país sairá um avivamento que vai tomar conta do mundo todo. Não aconteceu isso ainda, vai acontecer. E como você vai participar de um avivamento deste, a pessoa? Se você vê, vamos lá, se você vê o seu irmão, que ele está caminhando para o erro, você tem a oportunidade de ajudá-lo para ele não cair, ajude. Se você não pôde e ele caiu, não dá as costas. Vai lá e pega o teu irmão caído, estende a mão para ele. Quantas pessoas que por um deslize, uma fraqueza, um erro, ignorância ou algo assim, caíram no erro, caíram no pecado, depois foram enxotados. Não que alguém chegou e falou, sai da igreja que você não pode mais ir. Mas o olhar condena, Tiago. O se afastar, ou não sentar no mesmo banco, não saudar com o ósculo, ou não pegar na mão, ou falar, você não é digno de pôr um véu, né? Você não é digno de sentar onde você está. Isso vai afastando, empurrando as pessoas. Mas para você manifestar... Quem tem amor, o amor de Deus, se o adúltero chegar na sua casa e falar assim, irmão, ora para mim que eu pequei, eu adulterei, irmão, eu preciso falar com Deus, mas eu não consigo. Entra aqui, vamos orar. E daí que ele pecou? E quem sou eu para falar que seu pecado vai te levar? Você já era, você está condenado, você está vivo ainda. A prática do pecado leva para o inferno. Lá está escrito que os adúlteros, quem adulterou, é uma coisa. O adulterador, Tiago, que é o que constantemente vive em ato. Exatamente. Esse está condenado. Mas o cara que errou, lógico que nós não estamos aqui passando pano pro pecado de jeito nenhum. Mas, pecou. Um exemplo. Esse mês, o que está sendo comemorado aí que a gente vê que está fervendo na rede social? O orgulho homossexual, enfim, a sigla que tem. Beleza? Eu não concordo com a prática, não concordo, abertamente eu falo. Tenho parentes, amigos, pessoas que conheço que vivem essa realidade. Eu não concordo
Mas, Tiago, a oportunidade que eu tiver de um rapaz ou uma moça que tem esta prática e que pudesse chegar em mim e conversar e eu falar do evangelho, eu poder dar um abraço, dar um beijo no rosto, chamar para orar junto, eu vou fazer. Eu vou fazer. Porque o que está em nós, cristãos, tem que ser diferente do que está no mundo. Eu não posso separar por, como posso dizer, vários povos diferentes. Não, esses aqui está tudo condenado, aqueles também. Não, não. Enquanto não passaram pelo evangelho, conheceram a Cristo e cometeram a blasfêmia ou a apostasia, eu não posso dar costa para eles. Eu tenho que trazer, eu tenho que buscar. O que é o avivamento? Todo mundo acha que avivamento é simplesmente vai derramar uma grande chuva de línguas e de dons. Para mim, o que eu entendo como o maior sinal do avivamento é o arrependimento do pecador em massa, várias pessoas. E às vezes exatamente. Pois é. E aí as pessoas precisam conhecer o evangelho, mas precisa de alguém que não tenha essa, como que eu posso dizer, que não se ache superior. Isso. E a pessoa se rebaixe na mesma posição, não que é mais acima ou que é superior, mas você vê alguém que vive em pecado, não, longe de mim, não. Se é de Deus, vai vir. Se é de Deus, Deus busca. Olha, ignorância. É muita ignorância, Tiago. Exatamente. E de pelo mundo e anunciar o evangelho, e de pelo mundo e fazer discípulos. Onde está? Que é um mandamento que Jesus deixou. Então, não importa, não importa. Tanto para aquele que não conheceu o evangelho, que vive na homossexualidade, que às vezes vive no roubo, no tráfico, que já assassinou, que está dentro de uma cadeia. Eu conheço irmãos que não aceitam o evangelho pregado na cadeia. Porque o cara é criminoso. Matou uma pessoa, esse aí não merece. Onde já se viu? Né? Numa fundação casa. Né? Eles podiam exatamente. Eles podiam pôr no tópico 3 ali, ó. Ide. Para todo mundo praticar o ID. Vamos pôr como doutrina aqui? Podia tem pôr, que ser, tem que ser uma obrigação. Tinha que ser uma obrigação. Então as pessoas deixam de fazer porque se sentem superiores. Não, eu já estou salvo. Já tô. Aí entra aquela máxima que eu ouvi durante muitos anos. Essa graça não é de quem quer, nem de quem corre. É de quem Deus compadece e chama. Santa ignorância, hein, Tiago? Deus vai se compadecer, vai chamar, vai. Deus não precisa de mim, mas Ele me disse e me impôs a obrigação de anunciar o evangelho a todo pecador. E se for preciso, evangelizar os próprios evangélicos que não conhecem o evangelho. Tem aqui na cidade, Tiago, alguns irmãos, algumas irmãs, na cidade que eu moro, que caíram no erro. Caíram no erro. E só estão dentro da igreja porque tiveram coragem de levantar a cabeça e ir. Porque foram todos enxotados e desprezados. Ainda tem salvação para eles? Ui, vê se você vê alguma marca de cravo aqui para eu falar que não tem, gente. Não é? É muito... eu perco a paciência, Tiago. Algumas coisas eu perco. Eu perco a paciência. Viu? Ai de quem não tem misericórdia. É melhor a gente errar tentando amar e trazer do que a gente não praticar o amor. Ai de quem não tem misericórdia, porque quem não tem misericórdia não alcançará a misericórdia de Cristo. Então é melhor ter misericórdia e carregar um morto nas costas do que enterrar um vivo. Exatamente. Um amigo meu, Tiago, ele tem ministério, né? Eu tenho vários amigos que fazem parte do ministério. Um deles falou para mim assim: irmão, a respeito dessa missão resgate que está acontecendo na igreja, me perguntaram, a esposa dele perguntou para ele, e esses moços que foram para o mundo, quando voltar e começar a congregar na reunião de jovens, como vai ser? Ele falou, vai recitar tudo junto. Voltou, não voltou? Tá casado? Não. Vai recitar, eu vou pôr para recitar junto. Sabe por quê? Ele falou para ela. Porque quando chegar lá no céu, no último dia, se porventura o Senhor falar para mim assim, mas quem são esses aí? Senhor, se vai entrar no céu, não sei. Eu trouxe todos eles. Agora quem vai fazer a separação é o Senhor. E ele está absolutamente correto nisso, Tiago. Não é a gente que separa quem entra e quem não entra. A porta está ali. A porta é Cristo. E o resgate tem que ser completo. Eu vou tirar da praia e deixar na areia ali?
morre sem ar. O que que o samaritano fez? Cuidou, Um exemplo maravilhoso. levou para a estalagem, pagou e falou, cuida. E se eu ficar te devendo, eu volto e pago. Exatamente. Agora, como que eu vou resgatar alguém? Não, ó, eu te resgatei, mas você não tem liberdade, você não pode pedir hino, você não pode tocar, não pode recitar. Deus perdoou você, ok? Mas é a regra da igreja. Deus perdoou, mas o homem, infelizmente, não perdoa. Então você tem total liberdade com Cristo, porém na instituição você não tem. Então é melhor ir para outro, Anderson. Me perdoe, é melhor ir para outro. Não, é verdade. Você faz um projeto resgate desse, tira a pessoa da praia que está morrendo e deixa ela na areia, não serve de nada. Ou você cuida da ferida. Porque o que é a liberdade de tocar, o que é a liberdade de recitar, é diferente de você pregar a palavra. Daí você tem que Exatamente. tem todo ali um respaldo bíblico. Tem que ser um homem e uma mulher só, tem que ter o respeito da casa, tem que ser idôneo, tem que entender da palavra, não pode ser, né, dado ao vinho. Tem várias regras para o homem que é presbítero. Mas para a ovelha, filho, você dá a liberdade para a ovelha, ela tem que comer no mesmo pasto que as outras estão comendo. Exatamente. E a função do pastor, Tiago, é se ela escapar da porta e correr para o meio do mato 70 vezes, ele tem que deixar 99 e 70 vezes atrás dela. A porta não é ele. A porta é Cristo. Ele só tem que fazer ela passar pela porta, quantas vezes for necessário. Dentro do aprisco, quem vai alimentar, quem vai cuidar é o Senhor. Mas ele tem que fazer isso. Ele tem que correr atrás, tem que trazer e tem que dar esse, como você disse, esse respaldo para ela estar ali e ter prazer de estar ali. Porque se alguém me tira de onde eu estou, por exemplo, eu vivo, vamos a igreja mesmo, me tira da igreja, eu saio da igreja e vou para o mundo por causa de algo que aconteceu, e o mundo, você caiu no mundo, Tiago, você tem tudo ao alcance da tua mão, para você não voltar atrás. Voltar é um peso muito grande, principalmente para quem errou. E aí a pessoa vai e te mostra que você deve voltar porque a misericórdia de Deus te alcançou. Aí você volta e peraí, a misericórdia de Deus te alcançou até na porta da igreja, você entrou lá dentro, não tem mais. Mas como é essa misericórdia? Eu não consigo entender. Se ela é ilimitada, o limite é a blasfêmia, onde vai parar a misericórdia? Nossa, como é difícil. Infelizmente é assim. Infelizmente é assim. E é todas, não adianta pensar, toda a igreja, toda, não há igreja isenta do erro, não há igreja perfeita, não há igreja que possa dizer, eu sou a única. Esses dias discutimos num grupo porque um irmão batia o pé e falava assim, não, irmão, mas irmão, as outras igrejas seguem a doutrina igual a doutrina da congregação. Bom para eles, mas não estão salvos. E quando não vim para cá, mas peraí, mas e aí, como funciona? Aí eu perguntei, quem morreu em 1909 foi pro inferno? Porque a instituição que servimos a Deus foi fundada em 1910 e antes. E aí um dado que ele ficou meio, talvez não acreditou, falei para dar uma pesquisada, é que o nosso fundador nunca se batizou na congregação. Ele foi batizado em 1903, no Lago Michigan, por Giuseppe Beretta, que era da Assembleia Cristã, se não me engano, não me lembro, da Igreja Cristã de Chicago, que batizou ele em 1903. Ele nunca foi ordenado ancião na congregação cristã. Ele nunca foi batizado ali. E ele fundou a congregação e mais 22 outras denominações evangélicas semelhantes à congregação. Todas pregam Cristo, todas têm salvação. Não porque foi ele, mas as mesmo que... como que são o nome dos dois lá? Os suecos que vieram. Gunnar, Wingren, que fundaram a Assembleia de Deus. Onde está a salvação? Onde está a graça? Onde eu consigo enxergar a graça, Tiago? Eu enxergo a graça na congregação, eu enxergo a graça na Assembleia, na Batista Renovada, na Presbiteriana Renovada. Eu consigo enxergar a graça, porque eu vejo Cristo lá. E aí como é que eu vou limitar a palavras diferentes? Porque utilizam também o fato de dizer assim, irmão, em nome de Jesus Cristo, te batizo. Aí outros falam, mas outras igrejas falam, eu te batizo, então tá botando eu. Gente, e a gramática? Não estuda, não vê que o sujeito está oculto. Te batizo ou eu te batizo, sou eu que estou fazendo o ato de te imergir na água.
Não são as palavras que mudam. É em nome de Jesus? Tá lá, tá salvo. É em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Filho é Jesus? Tá lá, tá salvo. Agora, quem sou eu para limitar o poder de Deus ou o batismo, como é feito o batismo, como nós falamos aqui? Ele é uma manifestação pública, não é ele que vai te salvar. Se você não se arrependeu, é só um banho d'água. É só banho. Não muda nada. São pelo menos 4.000 povos hoje no mundo que não têm acesso à Bíblia, que não têm acesso ao Evangelho. Como fica Apocalipse? Toda nação, tribo, língua e povo. Coreia do Norte, vai lá. Cadê a Bíblia no Coreia do Norte? A criança saiu notícia esses dias lá. Você vê que é crença limitante. São crenças limitantes. Pessoas dentro de uma caixinha, e quando você explode essa caixa, você começa a ser perseguido, que é o meu caso, pela própria família, por pessoas do ministério, por falar do Evangelho. Porque a graça não precisa disso. Não precisa. Você percebe que é crença limitante, infelizmente, são crenças limitantes. São pessoas que diminuem o poder de Cristo, porque quem faz isso diminui o poder de Deus. Diminui muito. Colocando ele dentro de uma caixinha e não é só aqui. Como se a verdade fosse única. Pessoas que fazem isso limitam o poder de Cristo e atrelam a salvação a obras do homem, e não a Cristo. Exatamente. E é tão claro na Bíblia, Efésios, né, Tiago? Efésios 2, versos 6 a 8, se não me engano. Né? É muito claro que a salvação não é por obras. Para que ninguém a salvação é unicamente para que ninguém se glorie. Porque senão eu chegaria... Eu conversei esses tempos com um senhor, ele é casado com uma irmã nossa da Assembleia de Deus, e ele disse que foi umas vezes, mas pediram dinheiro para ele ficou revoltado. Aí, lógico, eu expliquei para ele por que é o dinheiro, que há diferença. Algumas igrejas, alguns falsos mestres, falsos pastores, eles realmente se aproveitam da situação. Mas a igreja realmente precisa de dinheiro para se manter, água, luz, enfim, templo. Expliquei essa diferença, né? E a gente conversando, ele falou assim, me fala uma coisa, por que eu, sendo um homem que nunca traí minha esposa, tratei sempre bem meus filhos, sempre andei corretamente, nunca roubei, nunca matei, nunca fiz nada de errado, sou contra tudo isso. Porque se eu morrer, a minha mulher disse que eu não vou para o céu. Eu falei, porque o senhor não pode se salvar. Mas por que não? Não tem que ser uma boa pessoa? Eu falei, o senhor me mostra que há no senhor um bom caráter. Né? Então, o senhor precisa o quê? Acreditar, crer em Cristo como seu Salvador para pagar o seu pecado. Aí é lógico que eu não vou prolongar aqui, mas nós falamos desde a criação do mundo, de Adão, do pecado, de como passou, da instituição da lei mosaica, tudo até que ele compreendeu realmente que quando você se batiza, mas por causa disso eu não vou ser uma boa pessoa. Se você tem o caráter de Cristo, vai. As tuas boas obras, elas servem para o seu vizinho, para ele ver e falar, verdadeiramente esse homem é um cristão, eu quero ser igual a ele. Mas as minhas más obras, elas me lançam no mais profundo abismo. E ele entendeu e ele foi congregar. E agora já não é mais comigo. Tem a esposa dele, tem os irmãos lá e tem a família. Louvado seja Deus. Mas essa é a verdade. Né? Não tem como você... Ninguém se salva por si só. É a graça. E não sou eu que estou falando, nem você. Está aqui, né, Tiago? Está aqui, está escrito. E a gente não é dono... Como que a gente vai se salvar se a gente não é dono da nossa vida? Exatamente. A gente não é dono da nossa vida. Não escolhemos nem onde nascemos, nem o nome que temos, nem controlamos nem o pensamento temos controle. E depois que morre, não escolhe nem a roupa que vai ser enterrado. Né, nós queremos ter autonomia de julgar o próximo, né, de dar ou não dar salvação, e de dizer, não, só onde eu estou é a verdade, é o caminho. É a mentalidade. Existe tanta falta de conhecimento, de doutrina, de uso e costume e da própria graça, da própria fé, a falta de conhecimento, infelizmente, por não ler as escrituras. Às vezes você está passeando pelo Instagram, você vê alguma irmãzinha ou irmão mesmo,
mas são as irmãs. Eu acho que mulher sempre foi mais ligada a isso, mas você vê lá, fulana de tal, 18 anos, cristã, Sagitário. Ué? Cristã, capricorniana, uma leonina, não sei o que, sabe? Coisa básica. Começam a colocar, exatamente, começam a colocar essas coisas que são contra a palavra de Deus, né? E não entendem, não buscam um fundamento, não buscam conhecer, e ali se torna um tipo de crença, né, Tiago? Você começa a acreditar como as palavras de um astro ou da lua sobre não sei aonde tem algum poder para poder mudar a sua vida. Há pessoas que nem acreditam mais sobre... Há pessoas que, estando dentro de uma instituição cristã, acreditam no universalismo. Que independente de ações ou do que faça, todos vão de se salvar um dia. Esquece, desvalorizando e desmerecendo o juízo. O dia do julgamento, meu Deus, vai ter tanta surpresa, Tiago. Mas vai ter muita surpresa, hein? Eu não nós estávamos até discutindo um pouco tempo atrás, né? Porque tem outras doutrinas que também pregam Cristo. Sim. Mas... E você olha nas pessoas, elas aparentam ser mais cristãs do que nós. Só que elas negam ele ser o mediador, a fé exclusivamente nele, os atributos de Deus, e deixam de lado o juízo e a justiça. Então, se não me engano, o arianismo é assim, né, Tiago? O espiritismo também prega também. Isso. Espiritismo. Então, e a gente está falando, a gente tá falando de Bíblia. Então, na Bíblia, exatamente, sendo a palavra de Deus, tendo toda a verdade para o homem, ela diz que são doutrinas de homens e de demônios. Mas é exclusivismo. Nós estamos falando de Bíblia, né? É um estilo de vida. Eu sou cristão. O meu estilo de vida, eu sou convicto a isso. Eu não estou no meio, em cima do muro. Mas todo mundo tem um pouco de verdade. A verdade está espalhada no budismo. Ela pode até estar espalhada no budismo, no hinduísmo, no espiritismo. Tem um pouco de verdade. Sim. Só que ela é mesclada. Ela foi introduzindo preceitos humanos para moldar Deus à imagem do homem, e não o homem à imagem de Deus. Facilitar, né, Tiago? Facilitar a vida, de uma forma fácil. É igual essa novidade que temos aí, que talvez não tão nova, mas o que chamam hoje de hipergraça. Uma vez salvo, meu amigo, você estará sempre salvo, não importa. Não, Jesus te salvou, você não é um pecador. Esses dias eu ouvi uma moça pregando na internet. Você não é pecador, eu não sou pecadora, nós não somos pecadores. O pecado está todo sobre a cruz de Jesus, nós não somos. Nós somos perfeitos e santos como Ele é. Rapaz, é que não era ao vivo, não era ao vivo. Era uma gravação, eu vi que lá eu fiquei numa revolta. Eu fiquei bravo, hein? Você vê uma grande massa sendo manipulada, né? Sim. E se torna agradável de ouvir. É agradável. Você quer ver uma doutrina herética? É você pregar sobre prosperidade material como um sinal de fé. Isso surgiu na época, final de década de 70, início de 80. Que a pessoa que ela é próspera é porque ela tem Jesus. Se você está enfermo, é porque você vive em pecado. Meu Deus do céu. É duro, né? E tá até hoje isso aí. Vai ter que rever uma parte 2 da doutrina, para a gente pegar uns detalhes mais específicos, né? Pode ser. Aí a gente tem várias. Eu até deixei anotado algumas aqui que a gente não entrou, mas tem muita doutrina. E tem os nossos tópicos, né? Nossos próprios tópicos aí na capa do Inário. Que nós temos. É polêmico ali, aquele tópico 1, tudo bem, né? Mas vamos lá, eu acredito na Bíblia como sendo essa aqui. Não importa se ela é a King James ou qualquer uma das outras, ela é a palavra de Deus, inegável. O próprio título, ele foi introduzido, né? A Bíblia em si não tinha título, né? Tem o prefácio, tudo isso ele está contido. Só que no momento que você abre uma margem, no século XXI, onde vivemos, para dizer que ela contém
Você abre margem para pregar o que você quer, sendo uma revelação exclusiva, e deixa a Bíblia de lado, deixa a exegese, deixa o estudo de lado. Não precisa mais você exortar o que você leu, você prega a pura revelação, né? E você pode introduzir outros assuntos nela, que é o que estão fazendo já hoje, com Muito. outras igrejas, para incluir até em outras questões que não é bom falar aqui, porque pode dar problema. Mas você colocar esse contexto, você abre a margem para muita heresia, para muita falsa pregação, para evangelho distorcido. Né, o Espírito Santo ele acertou lá em 1910 e resolveu mudar de opinião agora e saiu essa nova. Então, Mas faz parte. Aonde tem o homem tem o erro. Nem sim. nós que possamos dizer, nossa, agora eu compreendi o Evangelho, nem nós temos a verdade, nós erramos também. Já tá com. Já passou bastante tempo aí, né? Nossa, já foi mais de uma hora. Vixe, 1 hora mais de uma hora. e meia já. 1 hora e meia É. já. Bom, Dá pra nós antes da gente encerrar, né? antes da gente encerrar, eu só queria. Da outra vez eu falei de um livro que foi o livro dos mártires, né? Você lembra, numa outra live. Hoje eu queria só assim mostrar para os irmãos, indicar, né? Eu acho interessante fazer a indicação para quem às vezes quer buscar um determinado tipo de assunto para se aprofundar. Por exemplo, uma pessoa que quiser se aprofundar em estudar a palavra de Deus, combatendo heresias, hoje eu indicaria a Bíblia de Estudo Apologética, né? A Bíblia Apologética da ICP, a Bíblia bonita, rapaz, eu acho já tão linda, Thiago, preta na lateral. Essa daqui, para os irmãos que têm interesse, ela te mostra, dentro das doutrinas cristãs, doutrina real que o Senhor Jesus deixou, as variações que tem de entendimento de determinadas doutrinas heréticas que são pregadas em cima daquilo. Então, ela te traz a real compreensão de como é para o cristianismo, para poder servir a Deus. Então, é uma Bíblia que eu aconselho os irmãos a terem. Tem outras também, outro dia a gente fala, mas essa Bíblia apologética da ICP é uma Bíblia maravilhosa para você combater e ter o entendimento. Por exemplo, vem alguém de uma determinada denominação que bate palma nas casas e vem te falar sobre Jesus. Que Jesus não é Deus, Jesus é um Deus, que a Bíblia tem uma alteração. Eu tenho uma Bíblia deles aqui também, tá? Que eu estudo ela também. Jesus não é, Jesus é um Deus, com D minúsculo ainda. Né? Eles negam a trindade, negam a divindade. Você pega uma apologética, senta junto, meu amigo, e cata a Bíblia deles junto e conversar e mostrar que realmente como é, onde está e o que é o Evangelho. Então ela é uma ótima Bíblia fantástica para isso. Essa é a indicação que eu queria deixar para os irmãos. Ótimo. Tá bom? Da minha parte, Thiago, é isso. A gente pode qualquer hora marcar uma outra. Deus abençoe pelo convite. Deus abençoe os irmãos. E logo, se Deus quiser, a gente tá junto novamente. Tá joia? Shalom, Revarim, Shalom, Revarot. Marcelão tá aí, você viu? Quem quiser o PDF, me manda mensagem no PV lá. Eu mando o PDF para vocês depois das bases doutrinárias, para vocês entenderem o que é doutrina, o que é uso e costume, o que salva e o que não salva. Tá joia? Deus abençoe a todos. Amém. Tiago, só ler aqui, ó, o Marcelo deixou um provérbio aí pra gente. Marcelo, que mora lá na Dinamarca, Provérbios 30, verso 5. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Maravilhoso, perfeito. Deus abençoe, meus irmãos. Saudações a todos. Paz e graça. Shalom, shalom, shalom Adonai. Paz de Deus, paz. Vamos falar paz que a gente resume, né? Para todo mundo. Deus abençoe. Paz de Deus. Amém.